Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Aqui nós temos uma casa que foi finalizada recentemente pela construtora AIA e logo na sequência mais duas ao redor que estão em execução e logo serão finalizadas. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Eles estarão prontos e aptos para realizar o seu sonho. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Para você, oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz, Cabelos Bailu e Construtora AIA. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com o programa Pra Você. Este programa que é a sua revista eletrônica das manhãs de sábados daqui da TH+ SBT, que te conecta com profissionais diretamente daqui da nossa região, te trazendo muito conteúdo, além de informativo, também de entretenimento, onde você consegue aplicar diversas ideias aí na sua casa. Eu sou Stephanie Keller e hoje, na parte jurídica, vamos explicar sobre uso capião de herança. Será que é possível ficar com um imóvel herdado sem fazer inventário? Vamos entender quando isso é permitido e o que é necessário. Será que tem que haver uma regularização, até mesmo para evitar conflitos entre os demais herdeiros? É o que a doutora Thaís Lacerda nos explica hoje. E hoje também nós vamos desvendar os segredos de um corpo mais definido e com aqueles contornos marcados, sabe? Muito disso a gente acompanha muito pela TV, famosos. Esses preenchimentos, além de trazer forma e contorno, eles também mudam bastante a textura da pele. E é claro, teremos muitas dicas de moda com Fran Galvão, consultora de imagem e estilo. E hoje ela traz algumas perguntas e respostas de alguns telespectadores. E fica aberto aqui para vocês que também têm algumas dúvidas de estilo pessoal. Pode mandar pergunta lá no Instagram do programa Pra Você _SBT. E hoje também teremos entrevista com o Thiago Lima, que é CEO da construtora AIA. Mas a gente inicia trazendo um pouco mais de saúde e hoje é pensado nos cuidados com as crianças. A doutora Thaís Spinelli traz o momento do bem-estar infantil. A seguir. Meu nome é Thaís Spinelli, sou nefrologista pediátrica e hoje no programa Momento do Bem-Estar Infantil nós vamos falar sobre os principais alimentos da infância. Vamos juntos? Catarine, como é que a gente pode mudar o hábito da criança logo na infância? E o que esse hábito pode trazer de benefício para a criança? Bom, os hábitos saudáveis, Thaís, construídos ali desde a infância, então desde a introdução alimentar, tem um impacto muito grande durante toda a vida. Então ali uma criança que se alimenta de forma saudável, ela vai ter um desenvolvimento melhor, ela vai ter um desempenho melhor na escola, ela vai ter uma imunidade muito mais forte. Com certeza. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Na minha prática clínica, no consultório, eu atendo muitas crianças que já estão com obesidade, uma família com erro alimentar muito importante, e, infelizmente, diabetes tipo 2 precocemente, alteração da autoestima da criança, aquela criança que já não quer brincar muito, principalmente por essa mudança do peso, né? E como que a gente pode orientar a família sobre isso, a importância da família de fazer parte desse processo?
Então, é muito importante, é algo que eu sempre falo em consulta, né? Que a nutrição ali, às vezes, você atendendo os pais, você consegue atingir muito mais a criança, a família toda, sim, né? Não certeza. somente trazer somente a criança para consulta. Porque você envolvendo a criança na escolha dos alimentos, então levar a criança também para feira, para o mercado, para conhecer, para ter o contato ali, levar a criança para os preparos dos alimentos. Então, hoje em dia a gente tem muita receita saudável na internet, né? Que dá para reproduzir em casa e fica gostoso. Então, trazer a criança para esses momentos, isso traz aquela motivação, né? Para a criança querer se interessar ali pela alimentação saudável. Com certeza. E quais são os nutrientes que a gente precisa prestar atenção e colocar no prato da criança na primeira infância? Então, é muito importante, né, que a alimentação da criança seja muito variada. Então, quanto mais colorido for o prato, mais nutrientes essa criança está consumindo. Esses nutrientes são facilmente encontrados em diversos alimentos, como, por exemplo, feijão, proteínas magras, castanhas, ovos, vegetais verdes escuros. Então, assim, é muito fácil dar essa oferta para as crianças. Ótimo. Então, na verdade, é aquela compra que você faz no mercado, né? Com Não certeza. no supermercado. Com comida de verdade. De verdade. Lembrar sempre, eu também falo isso para os pais, que os pais são os principais exemplos, né? Eles são os espelhos. E quem quer saber mais sobre isso, sobre uma alimentação saudável, como faz para te encontrar? Eu tô nas redes sociais, pode me seguir pelo Instagram, né? Lá eu trago várias receitas também que são fáceis de fazer. Eu sempre prezo pela praticidade, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil. As mães, principalmente, têm uma rotina muito corrida. Então eu posto várias receitas fáceis e meus atendimentos particulares que são realizados em Taubaté. Ótimo. Você me encontra também nas redes sociais, no Instagram, doutorathais.nefroped. Eu também trago várias dicas para acompanhamento das crianças e também faço atendimentos aqui em Taubaté. Espero que tenham gostado do programa. Se quiser saber mais, siga a gente nas redes sociais e em breve a gente se vê de novo. Na parte jurídica hoje, a doutora Thais Lacerda explica sobre uso capião de herança. Será que é possível ficar com o imóvel herdado sem fazer inventário? Vamos entender quando isso é permitido e também o que seria necessário para também evitar conflitos entre os demais herdeiros. Você já ouviu falar em uso capião de herança? Muita gente me pergunta se é possível ficar com o imóvel deixado por um familiar mesmo sem formalizar a partilha. E a resposta é sim. Em alguns casos é possível, mas não é tão simples quanto parece. Primeiro, precisamos entender aí o que é o uso capião. O uso capião é uma forma de adquirir a propriedade de um imóvel pelo uso, quando a pessoa exerce uma posse com algumas características exigidas pela lei. Essa posse, ela precisa ser mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono. O tempo ele vai variar aí de 5, 10, 15 anos, dependendo se o imóvel é urbano, rural ou se usado como moradia familiar, ou se o possuidor já tem um outro imóvel. Agora, quando falamos no uso capião em imóveis de herança, existe um detalhe muito importante. O prazo ele só vai começar a contar a partir do falecimento do proprietário. Isso porque até a morte o imóvel ainda pertence a ele. Depois do falecimento, todos os herdeiros eles passam a ser donos aí em condomínio. Então, para um herdeiro sozinho pedir a uso capião, ele vai precisar demonstrar que está agindo como dono exclusivo e que os outros herdeiros não se opuseram por todo este período que ele está no imóvel. Na prática, esse tipo de uso capião ele é difícil porque geralmente esses outros herdeiros acabam questionando a posse daquele que está ali no imóvel. Imagine só, 3 irmãos herdam a casa dos pais e um deles continua morando ali. Ele cuida da casa, ele paga reforma, paga IPTU, como se dono fosse. Se passar um tempo, ele pode aí pedir o uso capião. Mas se um dos irmãos entrar na justiça ou pedir um aluguel da parte dele, este prazo ele vai ser interrompido. Ou seja, quanto mais clara for a exclusividade e a ausência de oposição, maiores vão ser as chances do reconhecimento do uso capião. E é por isso que a gente sempre recomenda ter cautela.
Muitas vezes, o caminho mais seguro é abrir o inventário e formalizar essa partilha. Mas em alguns casos, quando os herdeiros não se entendem ou quando o inventário não foi feito, o uso capião ele pode ser sim um caminho para regularizar a situação do imóvel. É importante lembrar que cada caso é único e precisa ser analisado individualmente. Então, o uso capião em herança, ele é sim possível, mas ele vai depender de vários requisitos e principalmente do comportamento dos demais herdeiros. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e até um próximo Minuto Condomínio Imobiliário. Oferecimento Grupo Security Master. Confiança construída em mais de 25 anos de atuação em segurança, zeladoria e portaria remota. E Ubatuba Reserve Aqui, seu imóvel para a temporada. Moda é um ambiente complexo e fascinante, né? Diz muito sobre o nosso estilo e a nossa personalidade. Só que às vezes a gente tem certas dúvidas em combinar acessórios, em saber se aquilo está coerente com o nosso estilo. A Fran Galvão, ela traz uma temporada de perguntas e respostas por vocês, telespectadores. Hoje o Estilize-se em Cena é aqui nesse cantinho muito especial da minha casa. Eu quero trazer para vocês temas mais intimistas, assuntos que aparecem com bastante frequência, tanto aqui nas redes sociais do programa, como nas minhas. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças de estilo e as fases de transições da nossa vida, como a menopausa, novos ciclos e transformações internas. Tem fases e momentos na vida em que a gente se olha no espelho e simplesmente não se reconhece. As roupas que antes faziam sentido já não representam quem somos hoje. O estilo que carregamos já não conecta mais com o nosso dia a dia. E aos poucos percebemos que o corpo mudou e a cabeça também. A menopausa é uma dessas fases. O corpo responde diferente, a pele, o humor, a energia, tudo sofre alterações. Mas além das mudanças visíveis e sentidas, o que muda de verdade é a nossa forma de estar presente. E é nesse momento que muitas mulheres sentem que perderam o estilo. Mas na verdade, o que está acontecendo é que você está ganhando uma nova versão e o seu estilo precisa acompanhar essa transformação. Ressignificar o vestir não é tentar voltar a ser quem você era, é se permitir descobrir quem você é agora. Nosso estilo não tem prazo de validade, mas ele precisa evoluir com a gente. Então, talvez o maior ato de estilo, a maior mudança na sua imagem para essa fase seja permitir-se mudar. E para isso é preciso experimentar vestir essa sua nova versão. A menopausa causa mudanças físicas e emocionais que afetam o estilo e a nossa imagem, como alterações na pele, no corpo, no humor e na autoconfiança. Por isso, é importante adaptar o seu estilo. Atualize o seu guarda-roupa para peças que valorizam o seu corpo e te deixem mais confortável. Isso pode ajudar a resgatar a sua confiança. A minha dica é que busque por tecidos naturais, como algodão, linho, seda, que regulam a temperatura do corpo. Evite tecidos sintéticos, poliéster, poliamida, nylon, que retêm o calor e o suor, causando desconforto. Busque também por tecidos tecnológicos. Existem marcas que utilizam tecidos com tecnologia que gerenciam o calor e o suor, aliviando os sintomas do fogachos. Opte por peças com modelagem mais soltas, mais fluidas, como saias, vestidos fluidos, macacões e blusas soltinhas. Facilitam a circulação do ar e são mais elegantes do que peças justas. Quando pensamos em cores, quem me acompanha sabe que eu considero as cores, quando usadas corretamente, uma ótima aliada para o nosso estilo e imagem. Mas nessa fase da menopausa, tons neutros e claros, como o bege, o cinza pérola, pode evidenciar manchas de suor. E as cores sólidas, mais escuras, como azul marinho, berinjela, o cinza escuro, são ótimas para disfarçar. Outra dica é não tenha medo de estampas. Use estampas, direcionando o olhar para a parte do corpo que você deseja valorizar.
que tal misturar peças clássicas e modernas para combinar e trazer um estilo diferente, como calça de alfaiataria com tênis? Tenho certeza que seu estilo vai ficar elegante e atual. Mas a dica de ouro, a peça de roupa mais importante, é aquela que faz você se sentir confiante. O estilo deve expressar a sua individualidade e não ser ditado por regras rígidas. Esse nosso papo a gente continua lá nas redes sociais e eu te aguardo aqui no próximo sábado no Estilize em Cena. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Fala pessoal, já imaginou vocês poderem acordar todos os dias com essa vista fantástica? Nós da construtora AIA podemos proporcionar isso para você e sua família. Somos especialistas em construção residencial de médio e alto padrão e hoje a gente está aqui no Green Village, um condomínio fantástico localizado a 5 minutos dos principais pontos de Guaratinguetá. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse condomínio. Ao total, hoje, nossa construtora está com 10 obras finalizadas e em andamento dentro do condomínio Green Village. Logo, logo será a sua. Se você quer saber mais sobre o projeto Dream House, clique no link abaixo, converse com um dos nossos especialistas. Você gostaria de dar aquele up no visual, mas sem nenhum procedimento definitivo? Nós temos opções aqui para você. O Soft Lips dá um leve colorido na boca e hidrata muito os seus lábios. Temos também o Brow Lamination, que dá uma penteada nas suas sobrancelhas, deixando elas alinhadas. Temos também a extensão de cílios, com vários efeitos a escolher, por exemplo, o Foxy Eyes. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Estamos de volta. Agora a gente vai falar um pouco, sabe esses corpos tão harmoniosos, contornos bem definidos? A gente vê bastante na TV também, né? As pessoas já se preparando para o carnaval, verão. Só que muito desses cuidados também tem a ver com preenchimento corporal. E é isso que a doutora Natália Pazin traz para hoje. Vamos entender o que esses preenchimentos, além de contorno, definição, ele também traz para a pele. O verão batendo na nossa porta e o que todo mundo quer é estar com um corpo bonito nessa época que a gente expõe mais ao corpo. Então vem comigo que hoje eu vou falar para vocês outras regiões que a gente pode preencher com ácido hialurônico. O ácido hialurônico já é um famoso e um querido para nós, que a gente consegue rejuvenescer o nosso rosto. A gente utiliza o ácido hialurônico naquelas regiões que perderam o volume, como por exemplo, bigode chinês muito profundo, olheira muito profunda, ou naquelas regiões que a gente quer realçar, como por exemplo, os lábios. Eu sou uma apaixonada pelo preenchimento labial, que eu acredito que ele embeleza e que ele rejuvenesce quando feito na medida que ninguém sabe que aquele lábio foi preenchido. Mas além de toda a nossa estrutura facial, tem outras regiões também que hoje é possível melhorar, destacar e melhorar o contorno com o ácido hialurônico que eu vou contar para vocês. A primeira delas, que é paixão nacional, que é o bumbum. Sim, a gente consegue melhorar um bumbum com preenchimento com ácido hialurônico. Hoje em dia no mercado existe um tipo de ácido hialurônico diferente do ácido hialurônico facial, que a gente consegue remodelar e melhorar todo o nosso contorno corporal. É um ácido hialurônico mais denso, que vem uma quantidade de volume maior, porque o corpo exige esse volume maior, e que a gente consegue projetar e melhorar algumas assimetrias. Aquele bumbum que tem pouco volume na região de cima,
porque a gente sabe que essa região superior do bumbum é muito difícil a gente conseguir hipertrofiar esse músculo na academia. A gente consegue projetar ali, ou a gente consegue uma projeção central no bumbum, deixando aquele bumbum mais empinadinho e mais redondinho também. E tem um local que geralmente as mulheres não gostam, que tem o nome de hip dip. O que significa isso? Aquela entrada na lateral do bumbum. Ali a gente consegue também melhorar com o preenchimento com ácido hialurônico. E no corpo, quando a gente fala de preenchimento com ácido hialurônico, ele vai ter uma duração média aí em torno de 1 ano. O que acontece, que também é uma dúvida frequente que eu recebo no consultório, é que o paciente fala: doutora, se eu preencher o meu corpo, colocar essa quantidade de ácido hialurônico, quando ele sair, esse bumbum vai cair ou essa pele vai ficar flácida? Não. O que acontece é que o preenchimento com ácido hialurônico, ele vai sendo consumido muito lentamente. Então não é que a gente vai encher essa região e automaticamente, depois de 1 ano, ele vai desaparecer. O raciocínio não é esse. E também a gente não consegue volumizar muito. Por exemplo, se essa paciente ela não tem nada de volume, eu indico outro tratamento, que não é o preenchedor. Hoje, por exemplo, através da lipoaspiração com técnica cirúrgica, a gente consegue tirar a gordurinha de alguma região, que geralmente é do abdômen, e colocar no bumbum. Região da panturrilha masculina e feminina, para a gente deixar ela mais bonita, e região de abdômen. E o abdômen tem um segredo. Esse paciente tem que ser a paciente sem gordura abdominal, tem que ser aquele abdômen bem retinho, quase formando um gominho, e com preenchimento com ácido hialurônico a gente consegue projetar mais e de fato criar aquele gominho no paciente que não tem gordura. E eu quero saber de você. Você sabia todas essas regiões que a gente consegue tratar, melhorar e esculpir com ácido hialurônico? Me conta lá na minha rede social, @DRA doutora Natália Pazin. Eu espero você por lá. E a seguir, vamos trazer um pouco mais de saúde bucal com a doutora Kátia Coleman, cirurgiã dentista. Olá! Hoje eu vim falar para você que acabou de ser mamãe, que está aí com seu bebezinho no colo, ou para você que já está no final de gestação, algumas dicas de como cuidar da saúde bucal do neném. Em primeiro lugar, o mais importante é a amamentação exclusiva no peito mesmo. Os médicos com certeza já orientaram vocês, né, em relação à importância do leite materno, como se fosse uma vacina mesmo, os anticorpos que esse leite materno tem para a saúde geral do neném. E muita gente acaba não falando de quanto é importante essa amamentação exclusiva no peito para o desenvolvimento da parte esquelética dos ossos e dos músculos do rostinho dessa criança, de como esse crescimento dele vai ser guiado dependendo com íntimo, um contato muito próximo com o tanto que ele amamentou direitinho no peito. Existem muitas dicas de como posicionar o neném para ele estar fazendo essa alimentação de maneira eficaz. Se você tem dúvidas, procure a gente, procure um consultor de amamentação para te ajudar nesse quesito. Em relação à higiene da boquinha da criança, como que a gente faz? Antes mesmo de nascerem os dentinhos, é importante estar fazendo uma higiene com água só. E os dentinhos, como que a gente vai fazer? Eles vão nascer lá por volta dos 6 meses de idade, mais ou menos, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. E assim que nascer o primeiro dentinho, ele precisa ser escovado com escova de dente e um pouquinho de pasta de dente, que pode ser com flúor. Mas para isso é importante passar num dentista logo que nasce o dentinho do neném para receber uma orientação bem individualizada para o melhor cuidado do seu bebê. Até mais! E se a gente for generalizar, o sonho da casa própria faz parte de todos os brasileiros, né? Praticamente. E agora a gente vai trazer uma entrevista com o CEO da construtora Aya. E vocês conferem a seguir. Hoje nós estamos aqui na construtora Aya, vamos estrear um quadro incrível junto com um programa para você, no SBT. Se chama Aya Convida. E hoje eu tenho aqui comigo Paulo. Paulo ele é responsável por uma implementação fantástica que Guaratinguetá está recebendo, o condomínio Village Fiore. E hoje ele vai estar falando um pouquinho mais do condomínio para a gente, certo, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que a gente puder esclarecer e proporcionar a Guaratinguetá
estamos à disposição aí para poder fazer do empreendimento mais um sucesso na nossa parceria aí. Maravilha. Paulo, fala um pouquinho pra gente, como que surgiu o Village Fiore? Qual foi a origem, qual é o propósito do condomínio hoje? O Village Fiore foi um projeto desenvolvido, meu sogro, em parceria com os sócios, que em Pindamonhangaba desenvolveu vários condomínios fechados de alto padrão, né? E a ideia era trazer para Guaratinguetá. Tinha um amigo aqui em Guará, que tinha uma área bem estratégica, uma área na colônia do Piagui, que é uma área bacana, com muito verde, com muita natureza. E foi pensado um projeto do Village Fiore, um projeto inovador para Guaratinguetá, que até então não tinha uma legislação para poder fazer um empreendimento de alto padrão fechado, com controle de acesso, mas tudo isso foi feito com muita luta, com muita resiliência, e graças a Deus hoje nós estamos prontos aí para lançar no próximo dia 18 um empreendimento que promete revolucionar o jeito de morar bem em Guaratinguetá. Aproveitando o que você está falando, Paulo, morar bem. Hoje o Village Fiore ele vem com um conceito totalmente diferente do que existe no mercado, certo? Ele fala hoje em estrutura completa. O que teria realmente em estrutura completa? O que seria esse conceito? Hoje você pensa em morar, o que nós pensávamos há tempos atrás, você pensava o seu imóvel, a sua casa, o seu lar, como um lugar para você, como um dormitório, muitas vezes. E às vezes no final de semana, domingo, passar com a família. E hoje não, hoje a nossa vida mudou, os nossos hábitos mudaram. Hoje é uma necessidade de você conviver com a internet, com a tecnologia, mas uma necessidade de você ter experiências reais, da vida real. Então você tem mais de 35 mil metros quadrados de área verde, você tem um empreendimento com 3 áreas de lazer específicas, o espaço PET, que é uma realidade hoje na vida das famílias, você tem academias da melhor idade, você tem horta orgânica, ou seja, você tem um espaço cowork para você receber e fazer uma reunião com, de repente, um cliente. Coletivo mesmo, em tudo. É realmente um condomínio pensado em cada detalhe para se tornar o mais completo possível para que você possa ter tudo ali ao lado do seu lar. E a AIA hoje ela vem como uma parceira oficial do condomínio para representar as obras, cuidar das construções com toda a atenção. O que vocês esperam dessa parceria que foi criada? O que vocês acham que vai trazer de benefício para os próximos clientes que vão vir a morar no condomínio hoje? Eu acho que o primordial é a questão de você prestar um serviço com qualidade e você entender quais são as necessidades deste público de alto padrão nesse momento. Então, a parceria com a AIA, a gente faz parcerias em outras cidades, com outras construtoras, e é muito dessa sinergia de entender que um empreendimento ele foi concebido com tais características e na hora de você construir a casa, você tem que ter o mesmo zelo e o mesmo cuidado com o cliente. Então você vai entregar um produto à altura do que aquele cliente espera, mas para isso você tem que passar algumas barreiras. E aí a AIA, eu senti que a AIA tem esse perfil de não só construir, mas de ser um solucionador dos problemas, de encurtar os caminhos e entregar para o cliente o que nós pensamos entregar quando pensamos no condomínio. É o que a AIA tem que compartilhar desse mesmo propósito para que a gente possa não só entregar 200 e poucos lotes dentro de um condomínio fechado, mas entregar 250 e poucos lares felizes. Maravilha, Paulo. Obrigado por participar da estreia do nosso quadro AIA Convida. Foi um prazer receber vocês aqui hoje com a gente. Tenho certeza que realmente o Village Fiore vai revolucionar todo o conceito de morar bem em Guaratinguetá. Isso não resta dúvida. O condomínio traz muitas novidades, muitas exclusividades e a hora que as pessoas conseguirem enxergar isso, com certeza vai ser um sucesso. Obrigado para vocês que estão nos acompanhando hoje. Sigam os próximos programas para você, que vai ter muita novidade junto com a AIA Convida. Por hoje, o nosso programa chega ao fim, mas você consegue também rever muito mais conteúdo lá pelo nosso YouTube. É só colocar Programa Pra Você, TH+SBT, e também nos siga pelo Instagram, Programa Pra Você _SBT. Nós agradecemos a companhia e, claro, te aguardamos no próximo sábado com muito mais conteúdo informativo e de entretenimento. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço
da boa medicina. Laboratório Oswaldo Cruz, tradição e seriedade a serviço da boa medicina.